Nós estamos observando aqui nos Estados Unidos talvez o maior escândalo político da história, como o próprio presidente Trump apresentou hoje nas redes sociais. E obviamente que você não vai acompanhar esse escândalo pela imprensa dita profissional, porque ela faz parte do escândalo. Ela é um dos órgãos que foram utilizados ao longo desse tempo todo, e continuam sendo utilizados, para promover a esquerda, para promover o Partido Democrata e seus interesses, inclusive em outras partes do mundo, e censurar, perseguir a direita. O que a esquerda chamava de uma teoria de conspiração dos conservadores se provou uma verdade, através da abertura da caixa preta do USAID, aquela agência americana que promove os interesses dos Estados Unidos mascarados de ajuda humanitária pelo mundo. Pois essa agência, nos últimos vários anos, foi aparelhada pelo Partido Democrata, e foi direcionada para perseguir e censurar os conservadores, entre outras coisas. Então, sabe toda essa história que a gente está vivendo nos últimos anos, incluindo no Brasil, de combate à desinformação nas redes, combate ao discurso de ódio, de censura? Tudo, né, tem um dedo gordo dessa agência americana. E isso está ficando cada vez mais claro. Isso começou a ser denunciado através dos Twitter Files, através do trabalho de uma comissão da Câmara Americana do aparelhamento do governo, e agora isso ganha corpo com a abertura das contas pelo trabalho do Elon Musk, que está lá dormindo, né, com um grupo de geeks no Departamento de Tesouro para levantar os dados. Inclusive, essa agência está sendo fechada pelo Trump, ou pelo menos agora está congelado o envio de recursos. Só vi essa denúncia, mais informações sobre isso no Brasil, na Gazeta do Povo. Inclusive, é um dos poucos jornais minimamente confiáveis que nós temos no Brasil. Recomendo fortemente a assinatura desse jornal. E aí fala, né, sobre o USAID e TSE fazendo eventos para combater a desinformação ainda antes de 2022. E tem um artigo aqui mostrando como o congelamento de verbas da USAID é um golpe profundo na esquerda global. Durante a semana, a esquerda está esperneando. Foi até o líder lá, o senador Chuck Schumer, em frente ao USAID, dizer que um bilionário não manda nas contas dos Estados Unidos, que isso é um golpe. Mas, na verdade, ele está reclamando porque estão tirando os recursos da esquerda. Quem está chorando também são os jornalistas do mundo inteiro. Tem um órgão aqui globalista, né, uma ONG que é bancada também por sujeitos tipo George Soros, né, a Open Society, o Repórter Sem Fronteira, dizendo que esse bloqueio de verbas do Trump joga o jornalismo ao redor do mundo no caos. E aí eles mesmos, acho que não foi muito inteligente da parte deles, revelam que os programas da USAID suportam uma mídia independente, né? Isso já é uma piada, mídia independente. Não é esse pessoal que é de extrema esquerda, não, é uma mídia independente, em 30 países, que em 2023 eles bancaram treinamento e suporte para 6.200 jornalistas. Ajudaram 707 órgãos não estatais de imprensa, né? Não estatal até a página 2, porque está tendo bancado por um órgão estatal, vai servir aquele estado. E suportaram 279 sociedades civis organizadas relacionadas à mídia, né? Ou seja, ONGs relacionadas à mídia, com 268 milhões de dólares. Essa é a grana que o Trump está cortando. E aí a gente começa a entender a história toda da ajuda do governo americano, o apoio profundo do governo americano à eleição do descondenado Lula, contrariando os próprios interesses americanos, já que Bolsonaro foi o presidente mais pró-americano da história. É porque, na verdade, o Partido Democrata dos Estados Unidos não é mais um partido que defende os interesses dos Estados Unidos. Eles defendem os interesses deles. Eles têm uma visão globalista, eles querem impor essa visão globalista no mundo para aumentar o poder deles, contra inclusive os próprios interesses americanos. Essa que é a verdade. E eles instrumentalizaram o governo para esse fim. Então, sabe, toda essa censura, essa perseguição que a gente está vendo no Brasil tem, né, boa responsabilidade deste governo que foi aparelhado pela esquerda. E está aí o Eduardo Bolsonaro fazendo uma nota pública ontem, falando sobre essa interferência da USA no Brasil, dizendo que vai pedir informações
né, ao Ministério de Relações Exteriores, ao próprio TSE. Dá aqui alguns exemplos de um trabalho de jornalismo do Davi Agape, que está fazendo, né, um trabalho muito bom aí de denúncia, que já falou sobre 680 mil dólares da Caritas Brasil, que foi um dos intermediários de recursos que vieram lá da USAID de outros órgãos do governo americano, como o Centro Internacional de Jornalistas, beneficiando o Sleep Giants Brasil, Alma Preta, que são dois órgãos de extrema esquerda que trabalham na censura e na perseguição dos conservadores, agências de checagem e até mesmo uma verba de 30 mil dólares da Embaixada dos Estados Unidos para o Instituto Vero, um instituto criado pelo Nelipe Feto, que parece que hoje estava anunciando ali que está deixando a política, não quer mais saber disso, foi um erro, como se as pessoas fossem esquecer todas as maldades que esse sujeito fez, né? Mas enfim, e ele fala aqui que há um pedido de CPI para investigar a atuação da USAID e o financiamento estrangeiro no Brasil. Uma CPI proposta pelo deputado Gustavo Gayer. Espero muito que essa CPI saia.